Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Podem tomar assento. O apóstolo João, o autor do livro de Apocalipse, que significa revelação, ele estava, como todos sabem, preso na ilha de Patmos. E ali ele teve uma série de visões, a qual nós vamos falar dessa daqui, que ele viu o Cristo glorificado. E nessa visão do Cristo glorificado, ele viu do lado direito do Cristo glorificado, à destra do Cristo glorificado, ele viu 7 castiçais de ouro e 7 estrelas. E foi dado a interpretação para ele. Nós não precisamos interpretar, foi dado a interpretação para ele. A gente não precisa ficar procurando coisa que não existe, já foi dado a interpretação para ele. E a interpretação que foi dada para ele é que os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia, e as 7 estrelas são os 7 anjos das respectivas igrejas. Então, anjo aqui tem o sentido, e aí nós vamos precisar entender e compreender o que é anjo aqui, porque anjo aqui não é aquele ser invisível, mas é um ser de carne e osso visível, que é o líder da igreja. Essa interpretação de chamando o líder religioso de anjo, não vem aqui do Apocalipse, já vem do Velho Testamento. O profeta chamou o sacerdote, o sumo sacerdote e o sacerdote de anjo do Senhor. Numa ocasião, também Davi foi chamado de anjo, embora ele sendo um fugitivo de Saul, mas Abigail o chamou de anjo. E depois, já como rei, ele também foi chamado de anjo. Então, anjo aqui é o líder, é aquele que tem a liderança na mão. Mas também tem uma outra interpretação para a palavra anjo. A interpretação técnica é mensageiro. Porque se você vê todas as vezes que um anjo, espírito, que não tem forma, que não tem corpo, aparece em forma corpórea, em forma de homem, ele sempre traz uma mensagem. Então, nós podemos interpretar a palavra anjo também como mensageiro. E eu quero desde agora do começo da mensagem, colocar essa figura desse anjo como representativo. Ou seja, quando eu coloco ele como representativo, eu estou dizendo que ele tem uma certa importância, ele é de uma certa importância, porém representativo. Ou seja, quando é lançado para ele um elogio, esse elogio não é somente para ele, é para ele e para a quem ele representa, ou seja, ele e a igreja dele. E quando é dado uma exortação para ele, também ele é representativo, não é somente para ele, mas é para a igreja que ele representa, é para os seus liderados.
Senão a gente coloca uma honra demasiada no líder e também coloca como dizer assim, uma responsabilidade demasiada. Então nós jogamos para ele a responsabilidade e tiramos o nosso corpo de lado e falamos, olha, isso é com ele. Se a igreja vai mal, a culpa é do líder, a culpa é do anjo. E colocando isso como representativo, nós vamos dividir a honra e vamos dividir também a responsabilidade. Então, nas 7 igrejas aparece 7 anjos. O número 7 na Bíblia representa totalidade ou perfeição. Referindo-se ao líder e aos liderados, vamos ficar com a palavra totalidade por enquanto. Também cabe a palavra perfeição, porque a igreja, de uma certa forma, é representada na Bíblia pela figura da virgem, pela figura da noiva, pela figura da esposa que honra o seu marido. Então, cabe dentro da igreja também a palavra perfeição, porque queira ou não queira, a igreja verdadeira aparecerá em glória naquele dia no arrebatamento, totalmente perfeita. Mas ela também fala de uma totalidade, ou seja, não é somente para aquela época a mensagem não é apenas geográfica, a mensagem é uma mensagem que engloba universalmente o mundo todo. Para o mundo todo é enviado as 7 mensagens das 7 igrejas dos 7 anjos. É válida para o nosso dia, é aplicável para o nosso dia, é colocado para o nosso dia, é uma mensagem contemporânea, presente do agora, do momento. Note que no sentido geográfico, ela está localizada na Ásia. Mas também dentro do contexto tem um lugar que não é um lugar geográfico, que está à destra de Deus, está à destra de Cristo, ou seja, ele tira o lugar geográfico terreno e coloca ela num ambiente espiritual, e nesse ambiente espiritual ela está do lado direito de Deus. Tanto os 7 anjos como as 7 igrejas estão do lado direito de Deus. O lado direito de Deus é um lado de privilégio. Será que é só o anjo que está do lado direito de Deus? Será que esse privilégio é só do anjo? Ou seja, vamos refletir um pouquinho. Vou levar você a refletir um pouco na sua cabecinha aí. Você sabe que no sermão escatológico de Cristo, no sermão das últimas coisas de Cristo, ele disse que naquele dia as ovelhas, os cordeiros estarão do lado direito dele. É um lado de honra, é um lado de glória, do lado direito dele, lado de salvação, lado onde se ouve: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Agora, quem está do lado esquerdo, que é representado pelos bodes, o que é que ouvirão? Apartai-vos de mim, para o lago de fogo, para o fogo eterno, para o inferno, que está preparado para o diabo e seus anjos desde antes da fundação do mundo. Então, do lado direito está representativo a figura do líder, representando toda a igreja, porque toda a igreja está do lado direito de Deus. Dito isso, então, como introdução, vamos começar agora a trabalhar o texto em si. O texto em si, ele fala em um versículo aqui, dizendo assim, olha, arrepende-te, versículo de número 5, lembra-te, pois, de onde caísse e arrepende-te. Essa palavra arrependimento não aparece para as 7 igrejas, aparece para 5 igrejas. Ela se repete para 5 igrejas. Só fica de fora sem essa mensagem, arrepende-te, é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia.
mas para outras 5 igrejas é dirigido essa palavra: arrepende-te. Meu primeiro ponto nessa mensagem é esse ponto: arrepende-te. Eu sempre preguei, sempre fui defensor da ideia de que a porta de entrada para o reino de Deus se chama arrependimento. Porque afinal de contas, João Batista começou dizendo: olha, arrepende, porque vos é chegado o reino de Deus. E depois Jesus Cristo veio na mesma mensagem, no mesmo caminho, dizendo: arrepende-te, porque é chegado o reino de Deus. Então, certa feita pregando, eu disse: olha, a porta de entrada para o reino de Deus chama-se arrependimento. Depois, no passar dos anos, e agora vendo essa mensagem, eu mudo um pouco de ideia, não anulando, mas reforçando a minha ideia de início, não dizendo que é apenas a porta de entrada. Na realidade, o arrependimento é a porta de entrada e o caminho do cristão por toda a vida terrena. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós precisamos todos os dias desse arrependimento, de nos arrepender. Olha, eu disse na introdução que o anjo é representativo dos seus liderados. O líder é representativo dos seus liderados. Disse que quando é dirigido para ele um elogio, esse elogio é dirigido a todos. Agora, deixa um pouco de lado a sua responsabilidade e coloca então a glória do anjo. Veja a honra do anjo. É dirigido para ele uma palavra de elogio. Olha, eu conheço o teu trabalho, eu conheço que você tem feito muita coisa, você tem aqui em quase todas as cartas, exceto uma, você tem em todas as cartas algum elogio ao anjo. Ele está sendo elogiado em alguma coisa. E aí você para de ver aquele elogio e olha para a exortação que está sendo dada a ele. Pensa junto comigo, se esse camarada que sofre, se esse camarada que está sofrendo pelo nome de Cristo, até apanhando pelo nome de Cristo, se ele é chamado a atenção, imagina eu e você. Se ele está sendo repreendido, se está sendo dado uma mensagem para ele: arrepende-te. Imagina eu e você, que não temos trabalhado igual esse líder que trabalhou, igual pagado o preço igual esse líder pagou. Olha, porque quando ele é chamado a atenção para exemplo, para servir de exemplo dos seus liderados. Se é cobrado dele uma perfeição tal por ocupar o cargo de líder, imagina então eu e você, aonde vamos aparecer? Então nós precisamos entrar pelo caminho, pela porta do arrependimento e jamais deixar de andar pelo caminho do arrependimento. Aí você pode me questionar o seguinte: olha, ô irmão, a mensagem de arrependimento não é somente para o pecador? Não é na evangelização, quando o camarada vai evangelizar na praça, ou quando vai fazer um culto de evangelização, então faz parte do apelo, chamar o cara para o arrependimento? Note que aqui, toda essa palavra de arrependimento nas 7 cartas, está sendo dirigida primeiro a um líder e segundo a uma igreja. Essa palavra de arrependimento aqui não está, essa exortação não está sendo enviada ao mundo lá fora, está sendo enviada à igreja. Quando ele diz lá na igreja de Sardes: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com você e você comigo. Ele não está mandando essa mensagem para um mundo incrédulo, ele está mandando essa mensagem para a sua igreja. Ele está mandando essa mensagem para o seu povo, para aqueles que são piedosos, aqueles que estão andando em santificação, procurando santificação e sabendo que sem arrependimento não existe caminho de santificação. Porque afinal de contas, não, como diz Salomão, não existe homem na terra que viva muito tempo e jamais peque.
Todos nós tropeçamos, como disse Tiago, em muitos pontos, em muitas coisas, e basta tropeçar em um ponto que você se torna culpado por toda a lei de Deus. Porque aquele que disse não matarás, também disse não adulterarás. Aquele que disse não matarás e não adulterarás, também diz não cobiçarás. Aquele que disse isso, também diz olha, não vá ficar falando falso testemunho por aí, não vá ficar levantando calúnias por aí, não vá levantar coisas que você não pode provar. E nós então tropeçamos em muitas coisas e precisamos nos arrepender. Como disse um puritano da antiguidade, disse assim, olha, eu preciso me arrepender até do meu arrependimento. Eu ainda não me arrependi do jeito que eu preciso me arrepender. Eu ainda não detesto o pecado do jeito que eu deveria detestar. Então eu preciso andar por um caminho de arrependimento. O arrependimento tem que fazer parte da minha vida, da tua vida, da igreja. A igreja precisa ser uma igreja penitente. Afinal de contas, a exortação diz assim, olha, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Não é confessar para um líder X em questão, mas é confessar primeiramente para Deus. E saber pedir perdão aonde deve se pedir perdão. Porque nós erramos tanto por comissão como por omissão. Se eu não cometo um pecado por comissão, se eu não estou lá ajudando o ladrão, sendo maldizente, mas muitas vezes estou pecando por omissão. Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Não tem como dizer, olha, eu estou livre, totalmente santificado, totalmente santo. É como foi cantado um hino aqui, ó, é só pelo sangue. Só pelo poder do sangue, é só pelo sangue. Se cantou um hino aqui nessa noite, dizendo que é só pelo sangue. Se não for pelo sangue, a gente está perdido. Se não aplicar o sangue, nós estamos perdidos. Precisamos aplicar o sangue, e só aplica o sangue aquele que se arrepende. Se nós confessarmos os nossos pecados e deixarmos os nossos pecados, então acharemos misericórdia da parte de Deus. Quando João escreve a sua carta, não o Apocalipse, mas a sua carta, ele diz, olha, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, só sabemos que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, que é fiel para nos perdoar de todo o pecado, de toda a iniquidade, uma vez que nós reconheçamos que pecamos. Porque quando a pessoa se endurece pelo engano do pecado, não existe exortação que faça ele mudar de ideia. Não tem exortação, não tem surra, pode bater cajado, pode bater vara, pode trazer palavra dura, se ele se deixar se enganar pelo endurecimento do pecado, nada muda a vida dele. Mas eu e você precisamos ver que nós estamos cercados de algo chamado pecado. O pecado que nos rodeia, que tenazmente nos rodeia, sempre está à nossa volta, procurando uma brecha. Só dá uma brecha, ele monta a cavalo, ele te faz escravo. Então não se ofereça como escravo ao pecado, mas se ofereça como escravo para a justiça. Ande, procure andar em justiça, se arrependa. Porque foi dito aqui para o anjo da igreja de Éfeso, um elogio, mas depois do elogio vem a correção, porque afinal de contas, nós chegamos em um patamar, mas pode melhorar. Eu cheguei num patamar, tá bom, vou andar de acordo com aquela luz que eu recebi, mas eu tenho que saber e compreender que esse patamar ainda não está bom. Olhe para o exemplo dos santos do passado. Jó tinha um patamar que o próprio Deus deu testemunho dele, o próprio Deus testemunhou dele. Mas quando ele foi colocado na prova, ele próprio viu que o patamar que ele estava não estava bom. Ele estava contente, se enganando com o patamar dele. Pode melhorar, eu posso melhorar, você pode melhorar, nós podemos melhorar, e temos obrigação de melhorar. Você tem obrigação de melhorar. Foi escrita uma carta aos Hebreus dizendo assim, olha,
nós temos muito que falar de Cristo para vocês, mas vocês se fizeram negligentes para ouvir, porque vocês têm idade para ser mestre, mas no entanto nós precisamos dar doutrina simples para vocês, porque vocês não entendem as coisas complicadas. Vocês não entendem porque vocês não se exercitaram nas coisas grandes de Cristo, nas coisas boas de Cristo. Então veja que nós devemos melhorar. Há algo em nós para melhorar. Mas eu disse que em 2 cartas não é mencionado a palavra arrependimento. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Mas por quê? Por que não é mencionado? Eles não precisam de se arrepender? Eles não precisam de confessar? Então vamos analisar. Primeiro, a igreja de Esmirna, aparece lá a palavra pobre. Tu és pobre, eu sei da tua luta, eu sei da tua dificuldade, eu sei que você tem sofrido afronta ao ponto de morte, vai ser tentado, vai ser aquilo, vai ser outra coisa, mas, e eu sei também que você se diz pobre. Não era Deus que estava falando que ele era pobre, ele se dizia pobre. Aí Deus fala entre parênteses, mas tu és rico. Então ele se julga pobre, ele se considera pobre. Tá bom, isso na igreja de Esmirna. Na igreja de Filadélfia, é dirigida uma palavra para o anjo, dizendo assim: olha, tu és fraco. O camarada é fraco. Ele é chamado de fraco, ele tem uma fraqueza, ele é fraco. Não no sentido que está caindo em pecado, está caindo em adultério, mas ele é chamado de fraco. Mas ao mesmo tempo que ele é chamado de fraco, se faz uma grande promessa para ele lá. Você sabe da igreja, a igreja de Filadélfia é a igreja mais pregada no meio pentecostal. Mas o que eu quero dizer com a palavra pobre e fraco para esses dois anjos, esses dois líderes? Sabe o que isso representa? Representa total dependência de Deus. Pobre depende de quê? Pobre depende da ajuda dos outros. Camarada que é fraco depende do quê? Depende de alguém forte para defender ele, porque ele é fraco. Então esses dois camaradas aqui aprenderam o caminho verdadeiro da vitória. O caminho verdadeiro da vitória é depender 100% de Deus. Não é que ele não precisa da exortação ao arrependimento, é porque ele já está no caminho do arrependimento. Ele não precisa de ser lembrado porque ele já está arrependido. Ele já se considera pobre, ele já se considera fraco, ele sabe que ele precisa totalmente de Deus. Eu e você precisamos totalmente de Deus. Jesus diz assim: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem dar um passo, vocês não podem acrescentar 1 centímetro na vossa estatura, vocês não podem fazer permanecer um cabelo na vossa cabeça. Eu contei todo o cabelo da tua cabeça, mas você não tem poder para fazer o cabelo permanecer lá. Ele cai, ele muda de cor, a tua estatura, uma hora você parece que está diminuindo, você precisa colocar um salto para ficar mais alto. Mas aquele que aprende a depender de Deus, já anda no caminho do arrependimento, está no caminho do arrependimento. Vamos para um outro ponto. Deixemos agora o ponto arrependimento e vamos para o ponto que é mencionado em todas as cartas. É mencionado em todas as cartas uma palavra: vencedor. Mas como ser vencedor? Ora, vamos então ligar uma coisa para a outra. Para ser vencedor, precisa se depender totalmente de Deus, andar pelo caminho do arrependimento, sabendo que precisa da misericórdia de Deus. Mas quando se fala em vencedor, se fala numa luta, se fala numa batalha. Você vai vencer o quê? Uma batalha. E nessa batalha começou com você mesmo, que você precisa se arrepender. E o segundo ponto é a luta contra os falsos obreiros.
porque em todas as cartas se aparece o falso obreiro. Então, o verdadeiro obreiro e a verdadeira igreja está lutando contra quem? Contra o falso obreiro. E aqui na carta que nós lemos, aparece com o maior, começa com o maior. Qual que é o maior cargo dentro da igreja? Apóstolo. Não tem discussão. Paulo disse, olha, Deus colocou em primeiro na igreja apóstolos. Em primeiro lugar está apóstolo. A igreja primitiva lutou ferozmente contra falsos apóstolos. Olha, a Bíblia fala, para começo de conversa, ela fala de 12 apóstolos. Tira Judas, coloca o camarada que colocaram em lugar de Judas, que não foi Paulo, foi um outro lá. Tinha 12. Mas o que a Bíblia menciona, você não pode mudar. Ela não menciona somente 12 apóstolos. E se ela menciona mais alguém, você não pode mudar. Existe 12 com uma certa regalia, que vai ocupar 12 tronos, e não tem outro para ocupar esses 12 tronos, mas a Bíblia chamou outros de apóstolos. Além desses 12, ela chamou Tiago, meio irmão de Jesus, de apóstolo. Ela chamou Paulo de apóstolo. Ela chamou Barnabé de apóstolo. Está escrito e você não pode mudar isso. Mas encerra aí, acaba aí. Note que aqui o líder da igreja de Éfeso, apareceu uma enxurrada de apóstolos lá para ele. Não foi um só, não. Foi uma enxurrada. Na igreja primitiva apareceu uma enxurrada de apóstolos. E hoje, traz para os nossos dias, traz para o nosso momento agora. Não tem uma enxurrada de apóstolos aí por aí afora? Aqui está escrito que o líder, o anjo, colocou em prova aqueles que se diziam apóstolos e não são apóstolos, e você chegou à conclusão que eles são mentirosos. Então você está numa batalha contra falsos obreiros, e você e eu e nós e o líder e eu e você, todos nós como igreja, temos a obrigação de identificar os falsos obreiros, para não cair na conversa deles. Obrigação. E aí, mas como que eu vou fazer, irmão e irmã? Ora, no meio pentecostal é muito comum se pedir sinais. Então, uma das maneiras que nós pentecostais temos para saber o que é verdadeiro e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo e o que é errado, é pedir um sinal. E não está errado fazer isso, tem base bíblica para isso. O próprio João escreveu, olha, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos provêm de Deus. Você tem lá na figura de Gideão, ele fazendo uma prova, pedindo um sinal para Deus. Ele recebeu uma mensagem, ficou em dúvida, isso é normal, nós somos carne, pó e cinza, é normal ter uma certa incredulidade, não entra nessa conversa que você não tem o direito de, muitas das vezes, duvidar. Muitas das vezes a dúvida é boa, porque nós vamos lá pedir um sinal. Não como os fariseus, aí é outra história, mas como crente verdadeiro, a Bíblia nos dá uma certa orientação para pedir um sinal. E o pentecostal é muito prático nisso daí. Porque o povo pentecostal, ele vai sempre para a praticidade. Ele vai sempre para o lado mais fácil, ele vai sempre para o lado místico. Vamos pedir para Deus um sinal. Então, o camarada teve um sonho, é normal então pedir, Senhor, se é teu, repete esse sonho. Ela está pedindo uma confirmação. Veio uma profecia, Deus, eu recebi uma profecia, mas confirma na boca de outro vaso. Está se pedindo um sinal, está se colocando em prova. Mas tem uma maneira melhor ainda do que isso, e o pentecostal não gosta, é de buscar parâmetros nas escrituras, é comparar aquilo que está com as escrituras. E no caso de apóstolo, é uma comparação muito boa, porque você vai ver quem é que pode ser apóstolo.
Lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro, do nada levantou uma reunião lá, e falou: olha, nós precisamos de alguém para ser colocado no lugar de Judas. Ele apresentou lá parâmetros para ser apóstolo. Qual que era o parâmetro? Ele lançou para a igreja procurar alguém que coubesse naquele parâmetro. Foi a igreja que procurou e apresentou para Pedro. Olha só, a igreja sendo convocada a ajudar o líder, o anjo Pedro, a colocar alguém no lugar de Judas. E qual que eram os parâmetros? Me apresenta alguém aí que andou conosco desde o começo do ministério de Cristo. Ora, de maneira histórica, usando a tradição, nós dizemos assim que Cristo teve mais ou menos 3 anos de ministério. Então, para ser apóstolo dentro da ordem de Pedro, era alguém que andou com eles durante 3 anos com Cristo. Não só isso, não para aí. Não é somente ter andado, mas também ter visto Cristo ressuscitado. Então era um camarada que andou 3 anos com Cristo. Não era necessário realmente ser aquele camarada que largou tudo, mas teve que ser daquele período. E além disso, ter visto Cristo ressuscitado. Aí diminuiu bastante, sabe por quê? Porque está escrito, Paulo dizendo assim, que Cristo apareceu em forma corpórea, ressuscitado, para mais ou menos 500 pessoas, um pouco mais de 500 pessoas. Então a igreja podia só ir somente em mais ou menos 500 pessoas, e dessas 500 pessoas trazer alguém para o apóstolo Pedro. E lá de bate pronto eles acharam só 2, vê como é difícil. Eles acharam somente 2. Aí eu pergunto para vocês, se pergunte para você mesmo. E esses camaradas que estão aí dizendo que hoje que são apóstolos, tem isso? Eles andaram com Cristo lá, se eles nasceram agora? Ou você está acreditando em reencarnação? Ou você está acreditando num espírito mentiroso aí que diz que um camarada reencarnou e aí viu Cristo lá e agora está aqui e viu Cristo ressuscitado? E além disso, não é apenas somente isso. Tem mais uma coisa aí que complica ainda mais. Tem que ter sido escolhido por Deus para estar naquele cargo. Então tem uma prerrogativa, tem uma determinação, e além disso, a palavra final, como diz o pentecostal, a palavra final é de Deus. Vocês trouxeram os 2, e agora no meio desses 2, qual foi que Deus escolheu? Deus escolheu só um. Então eles fizeram um sorteio. Maneira simples, né? Mas nessa simplicidade, Deus colocou no lugar de Judas aquele que ele escolheu. Então comece a aprender a colocar as coisas de acordo com Deus, de acordo com as Escrituras. Mas eu disse que, olha, eu vou me deter nesse ponto, porque esse ponto é de suma importância. Porque a igreja, no decorrer da sua história, sempre lutou contra falsos obreiros, sempre lutou contra falsos ensinos. E olha que, na maioria das vezes, o falso ensino lá arrasta consigo uma grande multidão. E muitas das vezes aquele que está certo fica sozinho. Fica sozinho, e aí o camarada começa até a duvidar: será que eu estou certo? Será que eu estou correto? Então, saindo do apóstolo, nós vamos para a igreja de Esmirna, e lá não era apóstolo que estava sendo o problema. Lá tinha um camarada que aparece aqui em segundo plano, um pouquinho abaixo de apóstolo, mas é igual ou pior do que falso apóstolo, que são os judeus. Se apóstolo verdadeiro tem um lugar de honra na igreja, o judeu também tem um lugar de honra na igreja. Pensa bem, um lugar de honra que tem é o povo judeu.
E isso você não pode anular. Quando Paulo está lá em Romanos tratando do povo judeu, quando você pensa que ele vai descer a lenha no povo judeu, ele faz o contrário. Você vai lendo lá e parece, agora ele vai acabar com o judeu. Agora ele vai colocar o judeu na forca, na cruz, vai crucificar, vai matar, vai colocar em pena de morte. Aí ele não faz, ele fala, não, a vantagem do judeu é muita. Primeiramente, foi dado a eles todas as promessas. Depois vem dele, descende dele Jesus Cristo segundo a carne. Dele, do povo judeu, são os patriarcas. Então o judeu tem um lugar de honra. Olha, se tem alguém, uma nação que tem um lugar de honra, é o povo judeu. Pensa bem, volta lá no Velho Testamento. É dito para o povo judeu, olha, que povo na terra é igual a você? Um povo escolhido de todo o meio de todas as nações, somente vocês receberam a minha lei, não foi dada a minha lei para nenhuma nação, somente vocês têm a mim como Deus, e eu só tenho vocês como minha esposa. Pensa no privilégio do povo judeu. Mas sabe qual que é o problema do judeu? Ele só olhou para o privilégio e não olhou para a responsabilidade. E se tornou uma pessoa orgulhosa. Está cheio de gente dentro da igreja que olha para a glória que ele ocupa, para a honra que ele tem, e esquece de olhar para a responsabilidade e se torna um camarada arrogante. Aí é como disse aquele pregador, muitos anos lá na igreja renovada de São João Clínico, que tem gente que transforma uma bênção em maldição. Tem gente que tem a capacidade de pegar uma bênção e transformar em maldição. Aí esse pregador deu um exemplo simples. Olha, o camarada chegou na igreja, se converteu e lutou para ser diácono. E quando ocupou o cargo de diácono, foi a perdição dele. Ele transformou o cargo de diácono numa pedra de tropeço para ele. Porque ele se tornou um diácono orgulhoso pelo cargo que ele ocupa na igreja. Então nós temos que muitas das vezes colocar numa balança a honra e a responsabilidade. Se você olhar somente para a honra, você vai se tornar um camarada orgulhoso. Se você olhar somente para a responsabilidade, você vai falar, eu que quero saber disso daí nada, não tenho capacidade para isso. Enterra a moeda, enterra o talento embaixo da pedra, porque se acha não digno. Então você tem que olhar para as duas coisas e colocar na balança e procurar um meio termo. E andar no meio termo. Então, a igreja também tem que lutar contra os judaizantes. A igreja teve que lutar no princípio contra os judaizantes. Camarada que era judeu, mas é dito aqui que eles não eram judeus de verdade. Eles eram filhos de Satanás. E essa interpretação de Cristo aqui foi a mesma interpretação que ele deu lá para João no Evangelho. Quando os camaradas chegaram e falaram para ele, olha, nós somos filhos de Abraão. Jesus Cristo falou, não, vocês não são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos do diabo. É bem verdade que são descendência na carne, mas o pai de vocês é o diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. E Abraão me amou. Mas vocês não, vocês estão querendo me matar. Trazendo para os nossos dias, a igreja hoje, porventura, sofre somente com falsos apóstolos ou sofre com falsos judeus? Misericórdia, foi uma enxurrada há uns 3, 4 anos atrás, aí, uma enxurrada de judaizantes dentro da igreja. Costumes que a lei aboliu, costumes que a lei disse que não serve para mais nada, tornaram a trazer para dentro da igreja evangélica. E o camarada sobe no púlpito com um manto, que é, que é costume do traje judaico, costume do sacerdote, que caberia muito bem lá em Jerusalém, mas não cabe para nós. E veio se trazendo então dentro da igreja vários costumes judaicos, que é coisa do passado, que o escritor aos Hebreus disse que isso é sombra das coisas futuras. Naquele tempo, Paulo escrevendo em Gálatas, naquele tempo nós estávamos dentro desses rudimentos, mas hoje não mais. Hoje não precisamos mais disso, não temos necessidade mais disso. Você vê que de uma maneira bem, eu digo até que inocente, as igrejas colocam a figura de um castiçal e coloca no púlpito.
Representa, tem um símbolo, aquilo lá tem, simboliza o Espírito Santo, simboliza a luz do Espírito Santo, mas hoje nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos da figura do castiçal, não precisamos da peça mobiliária do tabernáculo. Nós temos um tabernáculo celestial, que está em Cristo, que é Cristo, nós temos Cristo, nós temos o Evangelho, não precisamos de uma lei escrita em pedras, porque nós temos o Espírito Santo escrevendo a lei do Evangelho dentro do meu e do teu coração. Lemos o Velho Testamento, mas não está sendo escrito em pedra o Velho Testamento, está sendo escrito no coração, e não com um dedo, não com uma tinta, mas com o Espírito Santo, escrito no meu e no teu coração. E nós precisamos entender e compreender que não precisamos de falsos apóstolos no nosso meio, nós precisamos dos apóstolos, os primeiros, do ensinamento desses apóstolos. Não precisamos de judaizantes, porque na realidade todos os apóstolos eram judeus. Não vamos falar contra o judeu, não vamos condenar o judeu, porque todos os apóstolos eram judeus e Jesus Cristo nasceu da descendência judaica. E a maioria dos escritores é tudo de descendência judaica, tirando-se Lucas, que ninguém sabe se ele era grego ou era judeu. Alguns defendem que ele era de origem grega, mas o único que entrou ali foi Lucas. O resto, tudo judeu. Mas entrou no meio da igreja primitiva alguém se dizendo judeu, mas na realidade era filho de Satanás, era descendência sim, era descendente na carne, mas só na carne, porque na realidade estavam, é dito que são sinagoga de Satanás, e nós precisamos detectar isso. Mas essa luta aqui não é somente com falso apóstolo e falso judeu, é contra falso profeta também. Misericórdia, né? Eu hoje à tarde estava pensando em casa e estava lembrando da época da roça. Quem é da roça sabe que lá na roça existe lá um capim chamado capim gordura, conhece? O pastor Pedrosa conhece o capim gordura, né? O capim gordura, fizeram até uma música sertaneja. O camarada fez até uma música sertaneja cantando sobre o capim gordura. Praga de ruim para crescer. Cresce que não é brincadeira, mas não serve para alimentar gado nenhum. O gado olha para ele e nem chega perto. Não serve para nada, mas cresce. Quanto mais você mexe com ele, mais ele cresce e mais nasce. Não é assim mato? Mato é assim, quanto mais você arranca, mais aparece. Você não sabe de onde apareceu, mas apareceu o mato. Às vezes você fala assim, olha, gente ruim é assim, você mata um, aparece dois. Bandido é assim, você mata um, prende um, se a polícia não soltar, ou se matarem lá no presídio, aparece dois no lugar, para um. Assim é falso obreiro, é igual mato. Aparece em todo lugar, tem em todo lugar. E você precisa, então, aprender a detectar. Sabe como que Cristo ensinou a ver quem é falso? Olhando os frutos. Como que você conhece que o pé de limão é limão? Porque você vê que o fruto dele é azedo. Como que você sabe que o pé de espinho é espinho? Porque você vê o espinho. Então ele fala, olha, uma árvore má não produz fruto bom. Se o fruto é mau, a árvore não presta. Mesmo que a mensagem do camarada seja uma mensagem moralista, e pode ter certeza de uma coisa, hein? O camarada, quando é falso, ele é mais moral do que quem é verdadeiro. Ele não pensa duas vezes para descer a lenha, para trazer o chicote e para falar de moral. Você pode prestar atenção, quanto mais moralista o cara é, maior é o tombo. Quando você vê um cara, você fala, rapaz, esse daí é o paladino da moral. Não basta dar 2, 3 anos, o tombo dele, você fala, rapaz, mas eu estava acreditando nele. Mas eu estava pensando que agora tinha aparecido o cara. Agora eu estava pensando, agora... Sabe por quê? O camarada verdadeiro é igual da igreja de Laodiceia.
ele não depende dele. É igual da igreja de Esmirna, ele não tem pompa para mostrar, mas olha para o fruto. Olha para o fruto, tem fruto do Espírito na vida da pessoa? A pessoa tem produzido frutos do Espírito? Existem frutos verdadeiros nessa pessoa? O interessante é que aqui para a igreja de Éfeso, foi dito para o anjo: olha, eu tenho uma coisa para te elogiar. Você aborrece as obras dos nicolaítas. O que é aborrecer, irmão? Estou terminando aqui. O que é aborrecer? E não foi dito somente para a igreja de Éfeso, foi dito em outras igrejas. Olha, tem lá, eu aborreço as obras dos nicolaítas, eu aborreço as obras dos que seguem a doutrina de Balaão. Balaão foi um falso profeta. Nicolaítas, os estudiosos não conseguem chegar a um consenso que era isso daí, mas eram gente que estava na igreja, mas seguia doutrinas estranhas e partiam para o adultério, tanto o adultério físico como o adultério espiritual. E foi dito um elogio para o anjo aqui da igreja de Éfeso: olha, você aborrece as obras dos nicolaítas e eu aborreço também. O que é aborrecer? É odiar. Mas o texto que fala em amor, ele repreende o anjo porque ele tem que voltar ao primeiro amor. Ele repreende o líder que ele tem que voltar ao primeiro amor. E todos nós temos que voltar ao primeiro amor. Temos que fazer as coisas, aprender a fazer as coisas por amor. Mas ao mesmo tempo nós temos que cultivar algo chamado ódio. Mas como assim, irmão? Como assim? Cultivar amor e cultivar ódio, duas coisas contrárias uma à outra. Ora, são duas coisas que existem em Deus, que está em Deus: amor e ódio. Amor e ódio está em Deus. Vou te explicar. Deus ama a verdade e odeia a mentira. Você deve então amar a verdade e odiar a mentira. Deus ama o verdadeiro crente e odeia o mundo mentiroso. Deus ama o verdadeiro anjo, o verdadeiro mensageiro, e odeia o falso obreiro. Mas que mensagem pesada, hein? Está na Bíblia, está aqui. É que nós nos chocamos e preferimos acreditar em jargões que se inventam. Frases de efeito que são belas aos ouvidos, mas é inventada, não tem fundamento bíblico. Quer ver uma frase inventada aí, que não tem fundamento bíblico, mas que é tido como verdade no nosso meio, no meio da igreja? É aquela frase lá: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não está na Bíblia, é o contrário, na Bíblia está o contrário. Deus ama aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, e odeia e aborrece tanto o pecado como o pecador, porque não existe o pecado sem o praticante do pecado. Então, naquele dia do acerto de contas, vai ser dito para o arrependido: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança. E aquele que não se arrependeu, será dito para ele: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vai lá para o lago de fogo. Um é filho da graça, da bondade de Deus, e outro é filho da ira. Existem esses dois lados. A espada tem dois fios. Ela salva um e corta o outro. Ela salva o pecador arrependido e condena o não arrependido. E nós precisamos entender e compreender isso. E foi dito aqui para o anjo: olha, você aborrece, eu aborreço também, continue então aborrecendo. Foi dito aqui para a igreja aqui que tinha lá uma mulher que se dizia profetisa, chamada de Jezabel.
Eu dei tempo para ela se arrepender, ela não se arrependeu. Eu farei com que venha uma doença sobre ela, colocarei ela sobre um leito de enfermidade e matarei tanto ela como os seus ouvintes, como os seus discípulos, os seus alunos. Todos cairão enfermos numa cama e morrerão. Então, você, anjo, aprenda a aborrecer isso daí. Aprenda a odiar a falsa mensagem, aprenda a odiar o falso obreiro. Não, olha, nem receba ele na tua casa. João escrevendo na sua carta. Nem receba ele em casa e nem saude ele, nem dê saudação para ele. Uma vez detectado que ele é falso, nem saude ele pelo caminho. Então aprenda isso, amém? Vamos terminar aqui porque a hora já foi embora, amém? Deus te abençoe e te guarde.